Em nome de Allah, louvado seja Allah, que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Mais uma vez para nossas aulas de sapiência, para sabermos quando, como e quando, quem nós podemos tirar do Islã de acordo e mediante a sua prática. Não é só a pessoa talvez cortou barba, nós dizemos que é kafir. Ou não, saiu da Sunnah. Então, de novo, com o nosso Ustad, Allamatu Sheikh Abu Umama Hafidahullah. Sheikh, tafadhali. Vamos à nossa aula. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. نعم eu gosto muito de aclarar as coisas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "A'ti kulla dhi haqqi haqqahu." Dê a todo dotado de direito o direito dele. E para mim seria exagero que me chamasse de Allama. Pois. E Allama é a posição muito alta, que essa posição eu nem consigo ocupar. Este título só pode merecer o Sheikh Fawzan, Allamatu Sheikh Al-Fawzan, mas outros. Para mim, pelo menos se me chamasse Sheikh. Mas Allama é muito pesado. Certo. É muito pesado. E faça a reclamação, voltamos mais para nós dizermos, darmos o direito que ele merece. Não. Então estamos em direito com o nosso Sheikh Abu Umama Hafidahullah. Assim está bom? Assim está bom. Podemos avançar. Não. Pode fazer. Não. Certo. Então, dizíamos de que as divisões do Bid'ah, e o Sheikh aqui está a dividir, os Sheikhs. Estamos a falar do Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, tanto como Salih ibn Abdulaziz Ali Sheikh. Diz: "Al-qismu thani bid'ah amaliyah." A segunda vertente do bid'ah é bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah, inovação de prática. وهي التي يكثر فيها الكلام من جهة عمل الناس لها. E esse tipo de bid'ah é que excede as palavras do lado da prática da sociedade. Estamos juntos aí? Mathalan, por exemplo, salawatun mubtadi'ah, orações de bid'ah, orações de inovação. Adhkarun mubtadi'ah, du'ás, preces de inovação, Ahwalun mubtadi'ah, situações de bid'ah. Ihtifalatu mubtadi'ah, comemorações dentro do Islã de inovação. Ila akhir dhalika, muito mais. Hadhihi kulluha tasilu ila al-kufr wa shirk. Isso tudo liga-se, chega até a fase de descrença e shirk, politeísmo. Wa innama hiya bid'un bihasbi haliha. Isso é inovação, são inovações em conformidade com a sua situação. Estamos juntos até aí? Estamos. Wal bid'u al-amaliyati qismani. Inovações de prática têm duas vertentes. Bid'u asliya, inovações originais, de origem. Bid'u idafiyya, inovações interligadas. Al-qismu al-awwal, primeira divisão do bid'ah, que é bid'ah asliya, inovações de origem. Disse: al-bid'u al-asliyati, inovações de origem, ma uhditha wa laysa lahu aslun yuttaba'u ou yatba'uhu. É o que foi inventado
A inovação de origem é o que foi inventado e não tem nenhuma origem que se segue, exemplo de se seguir. مثل, por exemplo, إحداث حفلات الموالد, invenção de comemorações de nascimentos, aniversários. É bidá de origem. Não tem nenhum exemplo. É bidá de origem mesmo. Nunca, esse bidá nunca existiu. Nunca existiu. Esse tipo de prática nunca existiu. Disse ao nahwu, ou muito mais, outro exemplo, mimma lam yakun lahu aslun fi sharia, o que não tem a origem no sharia. فهذه بدعة أصلية أحدثت في هذه الأمة. Essa é a inovação de origem que foi inventada neste povo. والقسم الثاني, segunda divisão de bid'a, de inovação, bid'a idafiyya, inovação de interligação. أصل العمل مشروع, a origem da prática está decretada, está legislada. A origem daquela prática, o formato, a origem da prática está decretada no Sharia. ولكن زيد عليه أشياء صارت بدعة. Só que foi aumentado algumas coisas lá, tornou bid'a. سماها بعض أهل العلم بدعا إضافية. Alguns conhecedores do Dini chamaram isso como inovação de interligação. مثل, por exemplo, الاجتماع على الذكر على نحو ما, aglomeração sobre uma recordação, um dhikr, de uma maneira, de um outro jeito, com outro modo. ترديد أشياء بعد الصلاة المفروضة, quer dizer, repetição de um tipo de dua, um tipo de dhikr feito, um tipo de ação feita depois do salat obrigatório. Pessoas sentam, fazem um tipo de ibada depois do salat obrigatório. Essa é bid'a idafiyya. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala sifati ma, mandar saudação para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de uma outra maneira, não como apareceu no Sharia. Significa, o salat ala nabi existe no Sharia, não é assim? Mas um grupo traz uma outra maneira. Disse مثل, por exemplo, ما جاء عن ابن مسعود, como veio Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, جاء إلى قوم, veio para um povo, وقد جعلوا لهم كبيرا, e esse povo fez um pecado maior, وبينهم حصوة, entre aquele povo, naquele círculo tinha lá pedrinhas, ويقول لهم, e o chefe dizia para eles, سبحوا 100, faça subhanallah 100 vezes, e faziam 100 vezes. Disse لأنهم على طريق أهدى, disse como, إلى آخره, فقال لهم, Ibn Mas'ud falou para eles, لأنهم, aliás, لأنتم على طريق أهدى من طريق محمد عليه الصلاة والسلام, de certo vocês estão sobre um caminho mais guiável do que o caminho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou você abriram a porta de perdição. Então, هذه آنية, ainda continua a palavra de Abdullah ibn Mas'ud a respeito de bid'a al-idafiyya. Vamos reduzir. Disse هي هذه الصفة التي فعلوها تسبيح مشرع, ولكن أضافوا عليها صفة صارت محدثة. Essa qualidade de adoração fizeram tasbih de acordo com a Sharia, só que eles aumentaram algo naquele dhikr tasbih, tornou bid'a, muhdatha, tornou invenção. Disse لهذا بعض أهل العلم يقول بدع المحدثات قسمان. O bid'a, a inovação inventada, tem duas vertentes. Bid'atun uhditha asluha, aqui nós também não queremos muito. Disse, vamos saltar, como
Aqui também não queremos muito. Ok. Disse, فإذا, sendo assim, então, يفرق في هذا المقام ما بين البدع والمحدثات في الدين. Se divide nessa posição entre inovações e invenções no dini. Entre inovações e invenções no dini. وما بين مخالفة السنة, e entre a divergência do sunnah. Alguém que pratica uma coisa que diverge a sunnah. Existem invenções e inovações. Existe algo que diverge a sunnah. São coisas diferentes. Diz: فليست كل مخالفة للسنة بدعة. فليس كل مخالفة للسنة بدعة. Não é tudo o que diverge a sunnah é inovação. Estamos juntos aí? Não é? Não é tudo o que diverge a sunnah é inovação. Diz: فالبدعة ما تخالف به السنة. O bid'a é aquilo que diverge a sunnah. ويلتزم به, e o praticante se obriga nela. Aí, no princípio, disse, nem tudo que diverge a sunnah é bid'a. Mas depois embaixo... Estamos a ver. فالبدعة ما تخالف به السنة. É o que se diverge da sunnah. ويلتزم به. E se a pessoa que pratica aquilo que diverge a sunnah obriga-se naquilo, chama-se de bid'a. Divergiu a sunnah e ele se obriga naquilo, chama-se de bid'a. Diz: فيكون طريقا مشروعا ملتزما به. Torna para essa pessoa um caminho decretivo para ele, decretado para ele, porque obrigou-se naquilo. E ele obriga-se naquilo. مثلا, por exemplo, لو أتى أحد من الناس, se uma das pessoas aparecesse, وبعد صلاة المفروضة رفع يديه ودعا. Depois do solat obrigatório, ou um dhuhr, depois do solat, levanta suas mãos e depois faz dua. هل يكون فعله بدعة? Acaso essa prática fica bid'a? أو هو غلط وخلاف للسنة, ou é um erro, é uma falha, وخلاف للسنة, e divergente de sunnah. Estamos juntos aí? Estamos. Ok. نقول هنا, aqui respondemos o seguinte. ننظر هل يلتزم هذا? Esse que praticou isto obriga-se com isso? Depois do solat obrigatório, logo levantou mão. Depois do salam, logo levantou mão. Está fazendo dua. Obriga-se com isso? Faz todos os dias? Faz todos os dias isso? Am annahu fa'alahu tilka al-marra, ou ele fez isso daquela vez, fez uma vez, não continuou. Aw yaf'aluhu fi taratin bayna hin wa akhir ba'ida, ou faz em algum momento, não faz todo momento. Aw kullu shahri, ou todos os meses faz uma vez. Aw kullu shahrayn, ou então faz dois em 2 meses. Wa la yaltazimuhu kulla marra, ele não se obriga todas as vezes a fazer isso. فيكون إذا فعله مرة, isso consiste quando fizer uma vez, نقول, nós digamos, هذا خلاف السنة, isso diverge a sunnah, ولا يجوز له مخالفة السنة, e não é permissível divergir a sunnah. Já não é bid'a, é falha que ele divergiu a sunnah, porque não faz constantemente, não se obrigou com aquilo. Estamos juntos? Eu não sei. Estamos. Essas são palavras difíceis. Al-Imam Abdulaziz ibn Abdullah ibn Bazi, o outro, Salih ibn Abdulaziz al-Sheikh. Tem que pronunciar essas palavras. Sim.
Traduzindo o hadith de quê? Kullu ummati yadkhuluna illa man aba. Disse: أما إذا التزمه فصار هديا ملازما للصلوات المفروضة صار بدعة محدثة. Só que quando ele se imaneir, ele se obrigar aquele tipo de ibada, levantar mão depois do salat, levantar mão, doar, Ele for constante nesta prática. for constante nessa prática, for constante, tornar como o guia dele, obrigar-se nisso, depois de cada salat, صار بدعة محدثة, tornará isso inovação inventada. Certo. نعم. يشملها حديث الوعيد عن البدع. Isso unifica o hadith que vem para advertir sobre o bid'a. Que este hadith que o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم قال aliás رحمه الله عليه بعد ذلك وإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه depois disse ولي البخاري وحديث البخاري حديث de que da Abu Hurairah radhiyallahu anhu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: todo o povo, kullu ummati yadkhuluna al-jannata, entrarão no Jannah illa man aba, senão aquele que negou. Qila wa man aba, quem é esse que nega entrar no Jannah? O Sheikh aqui vai traduzir. هذا فيه رعاية اللفظ. Aqui existe a condução expressiva. Condução expressiva. لأنه قال, porque ele disse إلا من أبى, senão aquele que negou. Aqui é uma condução expressiva. فراعوا لفظه عليه الصلاة والسلام فقالوا له ومن أبى. Eles conduziram a expressão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando eles perguntaram ومن أبى, quem é esse que negou? يعني ومن هذا الذي أبى, quem é esse cujo nega entrar no Jannah? O profeta quando respondeu man ata'ani dakhala al-Jannah, quem me obedecer entrará no Jannah, ومن عصاني فقد أبى, e quem me desobedecer, esse não vai entrar no Jannah. Disse o Sheikh: هذا منه عليه الصلاة والسلام. Isso sai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, تقرير لأمر عظيم, a permanência de assunto enorme. وهو أنه لا يمكن الدخول في الإسلام إلا بطاعة الرسول. Na verdade, não é possível entrar no Islamo senão com a obediência de quem? Do mensageiro, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنه إذا لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بسنته فإنه لم يدخل العبد في الإسلام كله. Disse, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam não for obedecido e não for imanido, não se imaner, obrigar-se a ele no seu sunnah, sua tradição profética, na verdade esta pessoa não entrará no Islamo por completo, porque não quer seguir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala amara bidukhuli kullihi, e Allah subhanahu wa ta'ala ordenou entrar no Islamo completamente. فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ou vocês que são crentes, entrais no Islamo completamente. يعني ادخلوا في السلم جميعا, entrais no Islamo em grupo, o Islamo completo. وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou na obediência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحديث فيه, este hadith unifica, existe dentro do hadith, أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو موعود بدخول الجنة. A pessoa que obedecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este foi prometido de entrar no Jannah. Diz: وهذا فيه تعظيم لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. E aqui existe a ta'zim, que é o engrandecimento na obediência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse: وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا بها جاءت في القرآن أكثر من 30 موضعا.
Os álimos mencionam de que obediência ao profeta Muhammad sallallahu apareceu no Corão acima de 30 e poucos versículos que mencionam a obediência a quê? Ao profeta Muhammad sallallahu. Aqui vamos reduzir. Disse قوله عليه الصلاة والسلام, o profeta Muhammad sallallahu quando diz كل أمتي, todo o meu povo, al-muradu bil-ummati huna, o propósito do povo aqui, propósito, quando diz meu povo, povo aqui, al-ummatu huna, aqui o povo, قد يكون المراد بها أمة الدعوة, pode ser o povo que ainda não aceitou ser muçulmano. فيكون المراد باللفظ أنه لا يدخل الجنة, pode ser aqui consiste de que o propósito aqui, na expressão, que não entrarão no Jannah, إلا من كان على الإسلام, senão aquele que foi muçulmano. يعني, quer dizer, كل أمتي التي بعثت إليهم, todo o povo pelo qual eu fui enviado, يدخلون الجنة, entrarão no Jannah, إلا من أبى طاعتي, senão aquele que desobedeceu, aquele que negou me obedecer. ومعنى ذلك, o seu sentido nisso, أنه من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم, quem não respondeu o da'wah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ولم يكن مسلما, e não é muçulmano, فلا يدخل الجنة, esse não entrará no Jannah. وعبر بقوله, e usou a sua palavra dizendo, يدخلون الجنة, entrarão no Jannah, للتشويق, pelo incentivo, في الالتزام بالطاعة, na obrigação da obediência. هذا قاله بعضه, isso falaram alguns álимos. ولكنه ليس بجيد, só que a palavra não é muito boa, muito clara. والصحيح, e a palavra mais clara, الذي عليه أهل العلم هو الثاني, a palavra mais clara é a segunda palavra que os álимos mais clarificam. وهو أن قوله, nisso, de que a palavra dele, كل أمتي, يعني أمة الإجابة, quer dizer o povo que aceitou o seu da'wah. وهم أهل الإسلام, esses são a família do Islã. كلهم يدخلون الجنة, todos esses entrarão no Jannah. كلهم, aqui precisa estar muito bem aclarado. Sim. Certo, vamos a ele. كلهم يدخلون الجنة, todos eles entrarão no Jannah. إلا من أبى دخول الجنة, senão aquele que negou entrar no Jannah. Quer dizer, uma que aceitou o da'wah, que já são muçulmanos, todos entrarão no Jannah, senão aquele que negou entraram no Jannah. Disse, qila, e quando se perguntou, man aba, que já falamos, qala, também já falamos, يعني, aba dukhul al-jannah, negou entrar no Jannah. إذا تقرر ذلك, quando certificar isso, فهل من عاصى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة, acaso, dentre o povo que aceitou o Islã e desobedeceu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não entrará no Jannah? É uma questão, uma pergunta. ظاهر الحديث, o hadith claro, o hadith está claro aqui. نعم, sim, لا يدخل الجنة, esse não entrará no Jannah. من عاصى صلى الله عليه وسلم لأنه حينئذ يكون من أهل الوعيد, esse não entrará no Jannah por desobedecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele nesse momento ele é dentre aqueles que foram advertidos de seguir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, advertidos do fogo do inferno. لكن الدخول إلى الجنة على قسمين, só que entrar no Jannah tem duas vertentes. Só que entrar no Jannah, a entrada do Jannah tem duas vertentes. A entrada do Jannah tem duas vertentes. القسم الأول, a primeira vertente de entrada do Jannah, دخول الأولي, é a primeira entrada. يعني دخول إن صح, quer dizer entrada إن صح تعبير, quando for autêntica a minha expressão, مبكر, cedo, entrar cedo. Aos que entrarão cedo, entrarão tarde. دخول في أول الأمر, entrada no primeiro tempo, بعد أن ينقضي الناس من الحساب, depois das pessoas forem decretadas no campo de julgamento. فإنه يدخل الجنة في آن أولا, primeiro entrarão no Jannah os primeiros,
No primeiro tempo, Mubakirina, os primeiros Mubakirina, muito cedo, fi dukhuli, muito cedo. Wal-qismu thani, e o segundo grupo, a segunda vertente entraram no Jannah, dukhulu mutaakhir, os que entrarão mais tarde, atrasados. Diz, wa haulai, esses que entrarão atrasados no Jannah, hum man sha Allahu Jalla wa Ala, são aqueles que Allah há de querer. São aqueles que Allah há de querer. An yadkhulu an-nar. Aqueles que há de querer entrar no fogo, fayu'adhabu, e serão castigados, fiha, no fogo do inferno, biqadari a'malihim, em conformidade com as suas práticas maléficas. Disse, o segundo grupo vai entrar aonde? No paraíso. Quando lá querer eles entrarem no inferno, castigados, depois vão para o Jannah. Esses não são Ahl Sunnah? São. Em conformidade com o hadith e com a tradução desses sheikhs. Porque não há de entrar, de acordo com o dito, não há de entrar, exceto aquele que negar. Quem não há de entrar no paraíso é aquele que negar. Então, se entrar, é porque não negou. Talvez teve alguns problemas. Os alimus traduzem que aquele que negar, no povo que aceitou da'wa. E negar aqui tem duas vertentes. Negar aqui tem uma vertente. Negar de prática daquilo que é a Sunna. Não é negar por negar de que isso aqui não é verdade. É negar por hesitar. Ou não hesitar, não ter aptidão de prática. Ou estar envolvido num mundo em que você não tem habilidade de praticar aquilo que é a salafia concretamente como deve ser. Você está vendo o que é isso? Vamos entender. Então, segundo aqui os sheikhs, não segundo a mim. Mas, parando por aí, por exemplo, Sheikh, aliás, dando algum espaço para colocar-nos perguntas se for se for possível, não? Sim, sim. E diríamos, por exemplo, aqueles nossos antepassados, todo o povo de Muhammad, tem pessoas que nós estamos a suceder. Nossos pais, nossos avós, encontraram um Islã que em algum momento é diferente do nosso. Digo diferente nas práticas, naquilo que é a busca do próprio conhecimento, aquilo que é o domínio do conhecimento, muito diferente. Pese embora eles eram mais conservadores em relação a nós, que temos mais conhecimento. Agora, como é que fica a situação destes, que tiveram essa dificuldade de compreender a matéria, mas eles faziam esforço de poder praticar aquilo que eles tinham como base de conhecimento? Existem os que faziam esforço do dini e eram mushriks. Pois. Existem os que faziam esforço do dini e não eram mushriks. Não eram mushriks, sim. Em conformidade com a menos evolução do próprio Dawa naquele tempo. E aqueles que haviam estudado e apareceram não tiveram aquela musculatura da propagação do dini. E aqueles menos estudados já tinham estudado no Machinga, aonde lá vieram, mas também menos estudadas faziam o dini em conformidade com aquilo que eles já haviam aprendido. Muito mais esses que tinham um conhecimento, mas não tinham conhecimento do Tawhid. Mas faziam o shirk deles. Conhecimento do Tawhid não tinham. Esses aqui, tratando-se de um tempo, de uma certa época, em que a verdade não estava evoluída da Sunna. Eles acreditavam naquilo que eles tinham como conhecimento. Não havia uma outra informação fora daquela que eles tivessem, que eles tinham. Allah diz: Tilka ummatu qad khalat, laha ma kasabat, wa lakum ma kasabetum, wa la tus'aluna amma kanu yaf'aluna. Este povo passou. Laha ma kasabat. Esse povo já tem aquilo que ele fez, coletou. Wa lakum ma kasabetum. E vocês também têm aquilo que vocês estão a coletar. E vocês não serão perguntados daquilo que eles coletaram, fizeram. Tahta mashi'atillah. É isso. Certo. Talvez falta traduzir esta última parte. Sobre o quê? Tahta mashi'atillah? Sim.
Nós temos internautas que estão acompanhando esses programas. Não. Pode... Está abaixo da vontade de Allah quanto a esses que passaram. Eles estão no critério de Allah. O critério de Allah subhanahu wa ta'ala. Certo. Não vai dizer que são Ahl Jahannam. Imaginemos se o tempo que eles estiveram, estudaram com pessoas inastudadas. Em que não havia, vamos supor, que pessoas que estudaram o Dini com alguma parte da Sunna. O falecido avô, não diretamente meu avô, mas avô do meu tio, que é irmão da minha mãe de pais diferentes, é chamado de Sheikh. Estudou em Lixinga, depois de Maghrib, entrava na mexida depois de Adhan, fazia Qabiliya, fazia 2 rakates, que não era Qabiliya. 2 rakates. E hoje reparamos que a Sunna incentiva. A Sunna incentiva. 2 rakates depois de Maghrib, depois de Adhan e de Maghrib. Incentiva. Ele fazia, aconselhamos alunos dele a fazerem. Mas era um Ahl Bidah. Era mushrik. Aprendeu isso onde ele estava. E o tempo dele aprendeu isto. Só que ele, na verdade, ele mandou um filho para ele estudar. E o filho foi estudar e voltou. Foi estudar no Sudão, o filho voltou. Quando o filho volta, foi informado que papá, isto não pode fazer, aquilo não pode fazer. Quer dizer, estava a explicar ao pai, não fazer shirk, não fazer maulid, não shirk. Não começou logo da raiz de que papá, shirk não pode. Começou a proibir maulid. Maulid não é tão grave do que o shirk. Então esses, por exemplo, até a era em que ele viveu, foi advertido do bid'ah que ele praticava, tanto o shirk. Na verdade, vai ter que responder. Porque o tempo que ele viveu, viveu Sunna logo, naquele momento. Pensa de que o próprio filho também não dizia de que isso é Sunna. Quer dizer, não dizia, estou a falar dos anos 97, 98. Não dizia, Ahl Sunnah wal Jamā'ah são assim, não dizia isso. Mas fora deste, tem os outros que passaram antes deste. Que vieram depois deste, já tinham passado. Esses, o dini deles, que eles praticavam, sem tendo informação sobre a Sunna, sobre o Tawhid, esses estão sobre o critério de Allah subhanahu wa ta'ala. Não vamos aqui dizer que são do Jahannam. Não, porque não viveram o tempo da Sunna, não encontraram Sunna. Está vendo o que é isso? Estamos. Não. Temos que continuar. Não. Então, disse فالدخول في النصوص, e a entrada nas evidências, دخول الجنة, entrada do Jannah, نوعان. Entrada do Jannah tem duas vertentes. Entrada do Jannah tem duas vertentes. دخول الأولي والدخول المبكر, ou دخول مبكر, entrar no primeiro tempo ou cedo, ou دخول متأخر, ou entrar mais tarde no Jannah. Acaso esses, vamos chamar que entraram mais tarde, vamos chamar de que eles não são Ahl Sunnah? Porque todo mushrik não vai entrar no Jannah. Todo mushrik não vai entrar no Jannah. Mas aquele que praticou pecados maiores, bid'ah, inovações de transgressão, Allah subhanahu wa ta'ala sabe como vai resolver a eles. Então, dá a entender que esses tinham a fé da Sunna, mas eram fracos na Sunna. Eram fracos na prática. Na prática da Sunna. Tiveram outras inclinações diferentes daquilo que é recomendável. O recomendável. Mas amavam Sunna. Então, por estarem envolvidos numa sociedade em que essa sociedade lhes impedia de praticar aquilo, mas aquilo como elementos da Sunna, e acabavam caindo. Mas enquanto tem a criança da Sunna, pratica um pouco a Sunna, serão obrigados a entrar no Jannah mais tarde. Vai chamar eles como Ahl Bidah? Não. Disse, فَقَدْ يُنْفَى دُخُولُ الْجَنَّةِ, em algum momento é proibido entrar no Jannah, é proibida a entrada do Jannah,
ويراد به نفي الدخول الأولي. E aqui o propósito, a proibição de entrar no primeiro tempo. أو دخول المبكر ou mais cedo. كهذا الحديث, como este hadith. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando diz todo o povo entrará no Jannah, يعني quer dizer ummatul ijaba, povo que aceitou o da'wa, entrarão no Jannah. أولا, primeiro, مبكرا, mais cedo. ولا يتأخرون عن دخولها, eles não será tarde, eles entrarão, não será tarde, vão entrar cedo. إلا من عصاني, senão aquele que me desobedecer, فإنه لا يدخل الجنة أولا, esse não entrará no Jannah primeiro, não, vai atrasar. Me desobedeceu. Diz, وإنما يتأخر, de certo ele atrasa. وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد, quando esse atrasa, significa este faz parte das famílias admoestadas, advertidas. ممن يعذب في النار, daqueles que serão castigados no fogo do inferno, بقدر مخالفتهن وعصيانه صلى الله عليه وسلم, através, em conformidade com a sua divergência e a sua desobediência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Já imaginou até aí? Em conformidade, biqadarin, em conformidade, através da quantidade da sua desobediência, será castigado por essa quantidade. Se a desobediência for menor, será castigado pouco. Se a desobediência for maior, será castigado muito. Até esse ponto, nós conseguimos ver, afinal das contas, os que entrarão no Jannah mais tarde, então não foram Ahlul Bidah de kufru, foram Ahlul Bidah de o quê? De fisco, de transgressão e desobediência. São 11? Um momento. Não. Disse. Disse, فالتحريم في النصوص أيضا قسمان. A palavra tahrim, proibição, في النصوص, nas evidências do Sharia, tem duas vertentes. Disse, tahrimu abadi ou tahrimu muaqqat. Proibição absoluta, diretiva. Proibição completa, abadi, de vez. O tahrimu muaqqat, e proibição temporária. Disse, a tahrimu abadi, a proibição conclusiva, diretiva, هذا يعني isso quer dizer أنه يحرم عليه أن يخرج من النار البتة. Quer dizer, é proibida a pessoa entrar, sair do inferno de vez. Jamais sairá do inferno. أو يحرم عليه ألا يدخل الجنة البتة. Ou é proibido entrar no Jannah de vez. التحريم المؤقت, a proibição temporária. أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن. É proibido entrar no Jannah algo momentâneo, para um momento. ثم يدخلها, depois vai entrar. من أهل المعاصي, dentro a família da desobediência. ومنهم من تحرم عليه النار مؤبدا. Dentre esses também há os que são proibidos de entrar no inferno de vez, que não vão sentir o cheiro do inferno de vez. ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتا. Há os que serão proibidos de entrar no inferno. ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتا. Há os que serão proibidos de entrar no inferno temporário. Significa, entrarão e depois vão sair. Não vão ver de vez. Vai chamar esses de que não verão de vez, vão ir para a Jannah, vai chamar de Ahlul Bidah. Que bidah tiveram? Clarifique isso aí. Clarifique. وهكذا, e muito mais. Vamos parar um pouco por aqui. Inshallah, parece que tem algumas questões para poderem ser... Eu gostaria que pelo menos terminássemos este. Não. As questões passamos para a outra parte. Inshallah. Sim.
Existindo alguma parte aí por terminar, podemos terminar e depois avançamos já para a outra parte. Ok. Vamos continuar. Sim. وبهذا التفصيل وبهذا التفصيل e com esta aclaração, o Sheikh diz isso, e com esta aclaração يستقيم النظر في النصوص estabelece a visibilidade, a visão nas evidências do Sharia. ويبين غلط الخوارج e se clarifica, se esclarece a falha dos Khawarij وأهل البدع, a falha dos أهل البدع والغلو e aqueles que ultrapassam limites na adoração, الذين فهموا, aqueles que compreenderam منافي الدخول مطلق الدخول, aqueles que compreenderam a proibição de entrar no Jannah diretamente. وفهموا من التحريم المطلق, e compreenderam a proibição de entrar no Jannah ou no inferno, proibição diretiva. Ao mutlaq tahrim, ou proibição diretiva, proibição. بحسب الحال, em conformidade com a situação. وهذا ليس بجيد. Isso não é bom, compreender mal as coisas do Sharia, não é bom. Sharia tem que se compreender bem. بل النصوص فيها هذا وهذا. A evidência do Sharia, em algum momento vem assim, em algum momento vem assim. Compreende-se com o quê? Com conhecimento. Diz: Al-Maqsudu min dhalika, o propósito nisso, anna al-hadith hada, de certo este hadith, alladhi rawahu al-Bukhari, que narrou o Bukhari, cujo, rahimahullah, yadullu ala anna al-wajiba, evidencia de que a obrigatoriedade ala al-abdi, al-muslimi, sobre um servo muçulmano, an yuti'a Muhammad sallallahu é obedecer Muhammad sallallahu wa alla ya'ba dukhul al-jannah, e não negar entrar no Jannah, wa man asar Muhammad sallallahu, e quem desobedecer o profeta Muhammad sallallahu fima amara bihi, naquilo que ele ordenou, ou naha, ou naquilo que ele proibiu, fa innahu ya'ba dukhul al-jannah, de certo esse está negar entrar no Jannah, no paraíso. Wal aqilu, e discernidor, pensador bem, lá yumkinu an ya'ba dukhul al-jannah, não é possível que ele negue entrar no Jannah, não é possível. Fadala al-hadith, o hadith evidencia ala wujub dukhul fi al-islam, a respeito da obrigação de entrar no Islam, wa wujub ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, e a obrigatoriedade da obediência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadhihi al-ummata, na verdade este povo, minhum, dentre este povo, man huwa mutawa'adu, dentre esse povo tem aqueles que são advertidos. Huwa ummatul ijaba, que esse povo advertido é uma de ijaba. Todo povo advertido é o povo que aceitou o Islã. Quem não aceitou o Islã não é advertido, é chamado. Ok, certo. Estamos juntos? Fala yadkhulu al-jannata, não entrará no Jannah, li'annahu aba ta'at Rasul sallallahu, porque ele negou a obediência ao profeta Muhammad sallallahu. E por aqui nós paramos até aqui, inshallah ta'ala. Jazakallahu khair. Esperamos vossos comentários, sugestões, acréscimos caso seja necessário, críticas benéficas, porque é a partir dessas críticas que nós podemos crescer e ajudar os nossos mashaykhs a investigarem mais a respeito da matéria, um campo vasto que é o Islã, em que ninguém tem domínio total, senão Allah subhanahu wa ta'ala, que é o decretor das coisas. Então, Sheikh, só para terminar, e últimas considerações a respeito dessas invenções ou inovações, que não toda pessoa que faz essas invenções ou que traz essas inovações podemos chamar, ou está a contradizer o Sunnah, e nem tudo que contradiz o Sunnah chama-se inovação ou invenção. Sim. Pois, conselhos para nós que somos iludidos na matéria.
Provavelmente com pouca percepção, ou sem percepção, posso assim dizer. Não, temos ali o livro do Imam Al-Uthaymin, Al-Qawa'id Al-Muthla, e queremos, inshallah ta'ala, aclarar, porque isto faz parte daqueles que trazem designações aos falhados, aos falhos. Quem falhou um certo mas'ala, logo já lhe deu o nome. Aí deu o nome, pois. Falhou coisa X é Ahl Bidah. Então, sem que tivesse a precaução de reparar os ditos do profeta Muhammad sallallahu, ditos dos Sahaba e dos Tabi'in, o que falam a respeito disso? Não é todo aquele que praticou uma ação que diverge a Sunnah dizendo que é Ahl Bidah. Não. Não. Pode ser uma pessoa ignorante, viveu num mundo dos ignorantes, islamizou atualmente há pouco tempo, ou então lhe passou da ideia de que aquilo é Sunnah, ou aquilo é Bidah e praticou. Ou talvez pouco conhecimento, teve pouco conhecimento, da matéria e acabou caindo. Como é que você chama logo de você é Ahl Bidah? Diga que a prática é de Bidah, mas ele pode não ser Ahl Bidah. Porque prática não é substantivo. Substantivo é o praticante. Mas a prática daquela ação, a ação é que é de Bidah. Mas não é todo Bidah que cai para o dono, para o praticante. Não. Há momentos que o Bidah não cai para o dono, por ser uma pessoa que conviveu com pessoas que não são da Sunnah, ou é um novo no Islã, ou então foi um lapso. Não vai você crucificar a pessoa de que você é Ahl Bidah. Não. Jazakallah khair, e voltaremos assim que as oportunidades nos forem permitidas, inshallah, no próximo programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.